Olá, eu sou Mariana Barreto. Eu estou aqui para falar sobre o produto documental Variável Tempo. Foi um documentário feito na disciplina de vídeo educativo. Foi feito pelos alunos Mariana Barreto, eu, Marcelo Vieira e Thaís Mello. A gente também teve a ajuda de uma outra aluna chamada Natália Silva e com a orientação das professoras Betânia Vilas Boas e Juliana Torresani. O documentário, ele tem 10 minutos e 29 segundos. Ele tem um caráter performático por trazer uma reflexão sobre o que é o tempo. O tema do documentário, o tema central do documentário é refletir sobre o tempo, sobre as diferentes perspectivas e definições que o tempo pode ter. E ele vem com essa ideia de ser performático justamente para não trazer uma definição concreta a respeito do assunto. Nichols mesmo explica, né, várias formas de se narrar e de se contar uma história por meio do documentário. Entre elas é o performático, com muita subjetividade, com muitas metáforas, e ele apela um tanto quanto para o sensorial, para a gente sentir e entender em primeira pessoa os conceitos que os diretores ou o diretor trazem sobre o tema abordado, né? E no nosso caso, a direção e produção foi feita por nós três, Marcelo Vieira, eu, Marina Barreto, Thaís Mello, e a direção de fotografia foi quando a gente teve a ajuda da nossa colega Natália Silva. A direção de som foi feita por Marcelo Vieira e a edição foi feita por mim. O objetivo do documentário é justamente trazer as diferentes perspectivas que o tema tempo pode ter. A gente juntou depoimentos de pessoas, uma narração que é para guiar justamente essa reflexão e imagens metafóricas e simbólicas para mostrar a passagem de tempo, a passagem de um dia ou a passagem de anos. De forma simbólica, a gente tentou trazer imageticamente a passagem de tempo para que cada um possa trazer o seu próprio conceito, de repente inovar nas suas definições sobre o tempo. Na nossa disciplina de vídeo educativo, a gente teve diversas reflexões sobre a realidade, sobre como a educação é passada, como essa relação entre educando e educador e educando, né? Freire mesmo diz que a educação pode ser uma via de mão dupla, né? Não precisa ser uma doutrina. E eu trago essa frase que até amarra esses ensinamentos de Freire, mas é uma frase de Acras, que fala, que já remete para o documentário, né? Ele diz: nada tem significado ou é aprendido isoladamente. Ao invés disso, o conhecimento prévio e, consequentemente, situações prévias de aprendizado influenciam e se relacionam com o novo aprendizado de muitas maneiras. Tendo isso em mente, a gente quis fazer um documentário que, ao invés de dizer e trazer uma definição concreta do tema, ele trouxesse uma reflexão, né? Ele conversasse com o público, né? Com aqueles que forem assistir, para que eles tenham uma reflexão, e é interessante, né? Que cada um que assiste acaba tendo uma interpretação diferente. E aí, quando você dialoga com essa pessoa que assistiu e fala, pô, eu tive essa ideia, nossa, eu interpretei dessa forma, dessa maneira, é a partir daí que a nossa relação educador e educando, nós como produtores do documentário e os espectadores como educadores, podemos dialogar, né, entre o documentário que traz essa reflexão e que deixa aberta a interpretação, que deixa aberto a reflexões e a interpretações sobre o que é o tempo, de acordo com os seus conhecimentos e as suas vivências próprias. Aí a gente chega na produção, né? Como é que foi feito esse documentário, que na verdade começou pela ideia. Cada integrante do grupo lidava já com o seu trabalho, com suas atividades acadêmicas, atividades do dia a dia, e mesmo estando em período de pandemia, a gente notou uma situação em que
as atividades estão se tornando cada vez mais simultâneas. Enquanto a gente tem uma aula online, a gente já está marcando uma reunião e já está mandando mensagem para alguma outra coisa, já está lavando uma louça enquanto ouve uma novela ou algo assim. Então tudo se tornou muito, muito corrido, muito simultâneo. E por conta disso, o grupo resolveu falar sobre o que é o tempo, né? Como é que a gente interpreta, como é que a gente está sentindo esse tempo passar. A partir daí, da ideia, a gente foi para a metodologia de pesquisa, começando pela pesquisa teórica. Então, a gente buscou teóricos da filosofia, da sociologia, até mesmo da teologia, sendo Platão, que foi um dos primeiros a trazer uma reflexão sobre o que era o tempo. Ele dizia, inclusive, que o eterno é a negação do tempo, né? O tempo seria o que está sendo vivido no presente, e quando a gente traz a ideia do eterno, da eternidade, é uma negação de que o tempo está passando. A gente traz também Aristóteles, Kant, que Kant é a ideia de causalidade, uma coisa tem que acontecer para que outra aconteça, e é daí que vem o tempo, né? É uma junção de eventos. A gente tem Santo Agostinho também, que traz a ideia do divino, o passar do tempo é a busca pelo divino e pela redenção, que já vem num campo mais teológico, né? E alguns outros teóricos que a gente também trata na nossa pesquisa. E a segunda forma de pesquisa foi falando com pessoas do nosso público-alvo. A gente definiu um público-alvo entre 20 e 40 anos, justamente porque seria a nossa faixa etária de pessoas que estão na faculdade, ou que estão estudando, que estão indo trabalhar, que já estão dentro do mercado de trabalho, ou que estão adentrando o mercado de trabalho, que é quando a gente percebeu que a correria começa a surgir com mais intensidade. E aí, a partir desse público-alvo, a gente falou com 10 pessoas nessa faixa etária, e de diferentes culturas, diferentes cidades e diferentes profissões. E essas pessoas fizeram depoimentos para nós e falaram sobre como elas interpretavam o tempo, o que elas entendiam. E a partir daí a gente percebeu que o trabalho, né, a ideia de trabalhar e o trabalho como consumidor do dia a dia estava muito em destaque. As pessoas se incomodavam também com a falta de controle que tem com o tempo. E a gente, percebendo isso, com essa pesquisa toda, nosso grupo, que foi formado por 3 pessoas, cada um criou um texto. Nós juntamos esse texto, cada um com sua interpretação sobre o que era o tempo, juntamos o texto em uma narração que veio a se tornar a narração do nosso documentário. Depois de toda essa pesquisa, a gente construímos um texto base para a narração do nosso tema, pegamos os depoimentos dos personagens que a gente escolheu, que a gente conhecia. A gente também gravou imagens em cima dessa narração. O texto da narração foi o texto base para nós. A trilha foi com base na música clássica, uma música clássica e 3 músicas clássicas com tons mais lentos, que era para mostrar a gravação em si. Cada imagem foi pensada especificamente de acordo com as falas e de acordo com o texto base. Cada imagem foi pensada metaforicamente para trazer essa ideia das diferentes perspectivas que podem ter o tempo. E aí a gente vem para o final, para a pós-produção. Imagens, como eu disse, foram pensadas exatamente para mostrar a passagem do tempo. A fusão foi uma transição que foi usada o tempo todo, quase que o tempo todo no documentário. Uma fusão lenta entre uma imagem e outra, que era pedindo essa paciência mesmo, né, de que o tempo passe e a imagem também vai passar. E tanto as imagens quanto o som, juntos com depoimentos e a narração, eles trazem esse apelo sensorial, que é justamente um estilo da estética performática, né, do documentário performático que a gente
escolheu. Bom, o processo de construção do doc como um todo acabou sendo muito prazeroso e nós percebemos que a nossa ideia sobre o tema foi se desenvolvendo conforme o doc ia sendo realizado. E é até interessante que a cada vez que a gente assiste, a gente repara uma coisinha diferente, outras pessoas que assistem percebem coisas diferentes, e era exatamente esse o nosso objetivo, né? De trazer essa reflexão das multifacetas que o tempo pode ter, né? Das diferentes interpretações e contextos em que o tempo pode se encaixar, né? A interpretação sobre ele pode aparecer. E com isso eu concluo a apresentação, segue as nossas referências. Eu agradeço pela atenção.